Pode iniciar. Boa noite a todos, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Caraguatatuba. Meu nome é Ayub, sou engenheiro civil, sou de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, e é uma satisfação estar fazendo essa palestra, tentando ajudar, esclarecer os colegas da Associação da região de Caraguá a respeito de regularização fundiária, loteamentos clandestinos. Eu vou passar para a Bruna, que é a nossa organizadora do Centro Capacita, para passar os vídeos institucionais do CREA, depois a gente passa a sequência. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo. Quer aproveitar os diversos benefícios que o Clube de Vantagens IPEA oferece aos seus associados sem pagar nada por isso? Acesse ipea.clubevantagens.com.br. No canto superior direito, clique em Cadastrar. Preencha o cadastro com todas as informações solicitadas e crie seu nome de usuário e senha. Agora que você efetuou o cadastro, clique em Entrar no canto superior direito e insira seu usuário e senha. Na página inicial, você encontra todos os nossos parceiros. Mas se preferir, pode buscar por categorias ou digitar o nome direto na busca. Encontre a empresa que deseja, leia a descrição do benefício e como utilizá-lo. Depois basta clicar em Eu Quero e seguir as instruções. Alguns benefícios podem ser resgatados online, através de sites e-commerce com desconto já aplicado ou via cupom. Outros de forma presencial, através de voucher. Para isso, conta com sistema de geolocalização. Assim, as ofertas com resgate presencial são ordenadas com base na localização do usuário. O Clube de Vantagens IPEA também está disponível na versão aplicativo para sistema Android e iOS. Basta acessar a sua loja de app e baixá-lo. Clube de Vantagens IPEA. Benefícios exclusivos aos seus associados. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea-CREA Mútua. Então vem com a gente! O Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea-CREA. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento do exercício e das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. O CREA São Paulo é o maior conselho de fiscalização de exercício profissional da América Latina, com 350 mil profissionais e mais de 95 mil empresas.
Mas e a Mútua? Você sabe o que é? Mútua é a caixa de assistência dos profissionais do CREA. Ou seja, serviços exclusivos para ajudar profissionais como você a realizar sonhos. Quer viajar? Quer comprar um equipamento novo? Precisa de um empréstimo? Está pensando em trocar ou comprar um carro com taxas melhores que as do mercado? Conte com a Mútua São Paulo, uma sociedade civil sem fins lucrativos que proporciona melhor qualidade de vida a seus associados. São muitos benefícios para vários momentos de sua vida. Veja só: Férias Mais, para cobrir suas despesas de viagens de férias. Garante Saúde, reembolso para tratamento médico, odontológico e compra de medicamentos para você. Ajuda Mútua, para auxiliar você em suas finanças em caso de falta de trabalho. Equipa Bem, para ajudá-lo na aquisição de novos equipamentos. Veículos, energia renovável, na construção, reforma de um imóvel e no custeio de despesas de interesse profissional. Auxílio pecuniário, para associados carentes de recursos em evidentes necessidade de sobrevivência. Auxílio funeral, pagamentos de indenização para quem custear as despesas provenientes do funeral do associado. Pecúlio, indenização aos beneficiários em caso de falecimento do associado. Tecnoprev, um plano fechado de previdência complementar de aposentadoria exclusivo para associados Mútua e dependentes, administrado pela BB Previdência. Além de tudo isso, você ainda aproveita de todos os benefícios do Clube Mútua de Vantagens, que por meio de uma única plataforma permite acesso aos principais sites de compras com preços exclusivos. Quer saber mais? Acesse mutua.com.br. Mútua é benefício. Mútua realiza sonhos. Mútua é pra você. Mútua. Seus projetos começam aqui. Associe-se. Prontinha, Yubi. Bruna, Oi? apareceu a tela? Não, agora não. Você fechou ela. Apareceu? Não. O que está Não. acontecendo? Então, agora apareceu. Agora apareceu. Tá, tinha duas abertas, por isso. Vamos lá. Mais uma vez, então, gostaria de agradecer à Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Caraguatatuba. Também agradecer ao CREA São Paulo, na pessoa do presidente Vinícius Marquesi, que nos proporciona esses cursos de capacitação, e a mim, que é uma satisfação estar participando do Centro Capacita, pelo Centro Capacita, desse treinamento, desse auxílio aos colegas profissionais relacionado a loteamentos clandestinos e regularização fundiária, que é um assunto de bastante procura em várias cidades, em várias regiões do nosso estado.
Agradecer também ao presidente, né, da associação, o Newton, vice-presidente, o Joaquim, e a secretária Karina, que também está nos dando apoio nesse evento. Vamos lá. Meu nome é Ayub, minha formação, eu sou técnico de administração de empresa, técnico de edificações, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Eu trabalhei durante 4 gestões na administração pública, e na administração pública eu tive a oportunidade, no momento em que eu trabalhei na administração, mais para frente eu vou passar os períodos, eu tive oportunidade de fazer esses treinamentos relacionados à regularização fundiária, em virtude de uma lei que hoje está em vigor, que chama-se a Lei da REURB, e que no momento em que eu estava na gestão, ela era uma medida provisória e que foi transformada em lei. E, naquele momento, os municípios do Estado de São Paulo tiveram o apoio do Estado para que os funcionários dos órgãos públicos das prefeituras sofressem um treinamento de explicação e de como funciona essa lei para poder levar para os seus respectivos municípios a forma e o procedimento que os profissionais das cidades poderiam utilizar dessa lei. Então, eu tive um primeiro treinamento pelo EBAP, que é a Escola Brasileira de Administração Pública, 2 treinamentos pelo Instituto Brasileiro de Inteligência e Administração Pública, e atualmente eu faço parte, na condição de convidado, de um comitê de regularização fundiária do CREA, no qual o CREA pretende fornecer uma cartilha aos profissionais, dando orientações e procedimentos para auxiliar no trabalho de regularização fundiária, usando do princípio da lei do REURB. Como eu falei, trabalhei em escritórios, eu sou desenhista da época do papel croquis vegetal, trabalhei em escritórios particulares, trabalhei no órgão público. Esse canal que tem aí nessa foto é um canal que existe aqui em Mogi Guaçu. Trabalhei numa construtora na execução desse canal, trabalhava com projetos nessa época e acompanhamento de obra. Então, como eu coloquei, serviços de prefeitura, escritórios, os períodos em que eu estive na gestão pública. Saí recentemente, em 2020, a última gestão foram de 8 anos, que o prefeito foi reeleito, então eu fiquei durante 8 anos, foi nesse período que aconteceu a lei da REURB em 2017. Para a gente falar de regularização, nós temos que entender o que significa loteamento clandestino e o que significa regularização. Nós temos que entender os princípios de cada situação para que a gente possa compreender de que forma você aplica a legislação existente para poder regularizar, mas também entender o que é que você vai regularizar, se existe o princípio de regularização ou não. Então, a gente vai passar rapidamente, porque é um assunto muito amplo, leva bastante tempo, mas nós vamos passar rapidamente a questão de legislação, identificação das características daquilo que você encontrar, que você tiver na sua cidade, na sua região, e os procedimentos diante dos órgãos públicos, Prefeitura e Ministério Público. O público-alvo dessa palestra abrange várias áreas da engenharia. Então, além dos civis, que são os proprietários dos imóveis, empreendedores do ramo imobiliário e os corretores, dentro da nossa área das engenharias, os profissionais que podem diretamente se envolver para poder fazer a regularização são os profissionais da área civil, sanitária, ambiental, elétrica, geólogos, agrimensores, arquitetos, urbanistas e estudantes. E, além de tudo, e o principal, que são os advogados, preferencialmente especialistas em direito administrativo, para os casos de REURB, porque a gente, como profissional, vai precisar do apoio dele caso a gente tenha negativas quando entrarmos com um processo no município para poder regularizar alguma coisa de algum cliente relacionado individualmente ou como parcelamento. Aprovação de loteamentos. Então, a gente precisa entender
o que significa aprovação de solo, no caso, loteamentos. Como funciona? Primeira coisa que o profissional tem que fazer, verificar a viabilidade jurídica do imóvel, se esse imóvel está livre para que seja parcelado. Depois, uma aprovação municipal. Geralmente, os municípios, dentro dos seus planos diretores, estabelecem solicitações de diretrizes antecipadas, ou seja, você tem intenção de fazer um parcelamento em alguma área, você procura pelo município, verifica com o procedimento de solicitação para fazer um parcelamento, na maioria das vezes são solicitações de diretrizes, aí você faz a diretriz, na diretriz o município diz o que é que ele quer e de que forma ele quer que você faça o parcelamento para encaixar a parte que você vai parcelar do seu cliente, seja ela anexo ao perímetro urbano ou seja um pouco mais distante. Depende de cada legislação, de cada município, de cada zona de ampliação do perímetro urbano. Para isso também, para poder aprovar, você vai ter que passar pelo crivo dos órgãos estaduais, que no caso é o GRAPROAB, Governo do Estado, passando por ele e aprovando, seguindo exatamente os critérios e as normas da Lei Federal 6766 para loteamentos, para parcelamento, você volta ao município, recebe um alvará de licença municipal. Nesse alvará de licença municipal, possivelmente vai estar estabelecido, de acordo com a lei municipal, o prazo que você tem para a execução das obras, uma vez aprovado o loteamento, e, após a conclusão dessas obras, você solicita a liberação do município para que você possa fazer as vendas. Muitas pessoas perguntam assim, mas e o cartório de registro? Você não pode vender a partir do momento que já registrou o cartório, uma vez que aprovou no município? Pode vender, sem problema nenhum. Porém, tem que haver uma restrição de não construção. Ninguém pode entrar com um projeto de uma residência, de um comércio, de uma indústria, num parcelamento de solo que você venha fazer, se ele não tiver liberado pelo município ainda. Se a infraestrutura constante do parcelamento, constante dos projetos que você apresentou para aprovar, se essa infra não estiver executada, recebida pelo município, o município não pode aprovar um projeto até que a água, esgoto, galeria, energia elétrica exista no local para que você possa morar ou exercer alguma atividade. Eu vou passar uma sequência de projetos que fazem parte do parcelamento de solo, para vocês entenderem o que são as infraestruturas que eu acabei de falar. Então, quando a gente entra com uma aprovação de projeto, passou o procedimento de diretriz, o município já disse para a gente o que precisa, o que ele quer, para aquele local e para aquela área onde você está fazendo o parcelamento, você tem que entrar com um jogo de projetos. A maioria dos municípios segue mais ou menos o mesmo critério, porque ele está estabelecido pelo manual do GRAPROAB. Então, a gente tem lá uma planta de localização. Dentro dessa planta de localização, você tem que ter uma segunda planta, que é a localização com a imagem de satélite. Depois, o levantamento plano e altimétrico. Hoje, atualmente, tem que ser georreferenciado, senão os cartórios depois não registram. Terceiro, a planta principal, que é de urbanismo, que é a principal análise do GRAPROAB, que é o órgão estadual. Quarto projeto, terraplenagem, com que são os procedimentos para a abertura das ruas, e os perfis de rua. Então, cada rua que você estabelecer no seu parcelamento, cada uma dessas ruas que constam aqui no parcelamento, você tem que fazer um projetinho com os grades de corte e aterro, com os alinhamentos dessa rua. Então, essa prancha de perfis de rua, por exemplo, geralmente, nesse caso aqui desse projeto que eu fiz, foram 3 pranchas para caber todas as ruas existentes nessa modelagem desse projeto. Então, são várias pranchas que vão compor o processo todo de projeto. Um projeto de distribuição de água potável, a partir de um ponto de distribuição que você vai colocar de acordo com as diretrizes que o município colocar. Rede de esgotamento de coleta de esgoto, então, da onde a onde vai, possivelmente, na diretriz vai ser determinado para que você apresente no projeto. O 7, que é o projeto de galerias de águas pluviais, que também o município estabelece a condução disso, vai avaliar quais são as tubulações que você vai utilizar e aonde você vai despejar as águas pluviais do seu loteamento. O 8, que é o projeto de pavimentação,
em cima do projeto do número 4, que é das ruas, e o 9, que é um urbanístico de ambiental. Na realidade, é o mesmo projeto 3, só que você trabalha sobre imagem ambiental. Nesse caso, você tem que ser verificado se existem supressão de árvores. Aqui em Mogi Guaçu, por exemplo, existe uma lei municipal que obriga que seja apresentado um projeto de arborização das calçadas do parcelamento que você está fazendo, e reflorestamento e enriquecimento das áreas verdes, dependendo do que acontece, se você tem uma APP no local, se você tem alguma preservação, se você tem algum córrego passando, se você tem nascente. Essa situação ela vai variar de município para município, dependendo da condição estabelecida pela diretriz e pela lei municipal. Então, vamos lá. Definição de parcelamento. O parcelamento de solo só pode ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Essas disposições elas estão estabelecidas pelas leis estaduais e municipais e são pertinentes, principalmente a Lei 6766. Então, qual a diferenciação que existe entre parcelamento de solo e desmembramento? O loteamento é quando você faz um parcelamento, você pega uma gleba, seja ela adjacente ao perímetro urbano, ou seja ela um pouco mais distante, vai depender da possibilidade que você tem na zona de expansão do seu município, e cria novas ruas e novos acessos. Nessa situação, você vai ter novas circulações, novas vias de circulação dos logradouros ou prolongamento. Quando você encostar uma gleba encostada no perímetro urbano existente, e você fazer as ligações das ruas do seu loteamento com as ruas que estão paradas ali numa cerca de divisa de um sítiozinho, onde tem uma vaquinha, alguma coisa nesse sentido, e que o dono dessa área, seu cliente, resolveu fazer o parcelamento. Tudo que você fizer nessa condição vai ser chamado de parcelamento, não desmembramento. Por quê? O desmembramento, a diferenciação é que quando você tem uma mesma condição de gleba, de área, porém, ela não vai criar novas ruas, você vai aproveitar do arruamento existente. Nessa proximidade que eu falei, do perímetro urbano, você está fazendo parcelamento numa área adjacente. Só que a divisa que você tem ali do município, do perímetro urbano, é uma rua que está correndo toda a divisa. Não é um fundo de lote, não é um fundo de quadra. Então, se a gleba que você tem faz frente para essa rua, e essa rua tem água, luz, esgoto, galeria, você pode usufruir dessa área, dessa infra existente nessa área, para fazer desmembramento de lotes. Porém, de um tempo para cá, devido a uma série de parcelamentos clandestinos, os cartórios, por orientação dos juízes das mais variadas comarcas, cada um tem um entendimento sobre o assunto, os cartórios, os juízes têm notificado os cartórios a não fazerem desmembramentos se forem superior. Tem lugares que é 6 lotes, tem lugares que são 9 lotes, tem lugares que são somente 3 lotes. Isso vai variar de município para município, a orientação que o cartório tem com relação ao juiz da comarca, em virtude de situações clandestinas. Por quê? Porque se você começar a subdividir um monte de pedacinho, um monte de lotes nessa rua já existente, essa rua ela foi projetada para o outro bairro que já é consolidado, que já existem pessoas ali. Você vai sobrecarregar essa infraestrutura. A galeria não vai comportar mais a água que vem dos lotes que você estiver desmembrando. A água potável que existe no local, nessa rede distribuindo para essas casas, talvez não comporte atender as moradias dos imóveis que você vender. O esgoto também pode não comportar. Então, os cartórios, por orientação dos juízes, estão diminuindo as possibilidades de desmembramento. É legal fazer? É, mas você tem que ainda solicitar uma orientação no cartório para saber quantas frações você pode dividir essa gleba que você tem de frente para um sistema viário que tenha infraestrutura. Loteamento. Considera loteamento aquilo que eu acabei de falar. Está servido de infraestrutura, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor. Você tem lugar onde o município fala, não, o menor lote aqui no nosso município é 300 metros, é um lote de 10 por 30.
ou 360, um 12 por 30, ou 250, 10 por 25, ou 200 metros, que foram os primeiros lotes qualificados como de interesse social, que são lotes onde você coloca moradias menores, que da faixa que considerada baixa renda, uma faixa econômica. Essa situação é que você tem que estabelecer no seu loteamento para o zoneamento onde se encontra a área que você vai parcelar. A infraestrutura básica do parcelamento é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento de água de chuva, como eu falei, a iluminação pública, o esgotamento sanitário, o abastecimento, a energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação. Essa é a infraestrutura básica de um parcelamento chamado loteamento. Isso faz parte da lei, é obrigatório que você apresente todos esses projetos, como eu citei anteriormente, a relação de projetos, e nessa condição não se trata de desmembramento. Isso aí é situação nova, porque você vai criar novas vias de circulação. Ainda sobre loteamento. Os loteamentos eles podem ser feitos de unidade autônoma ou de unidade integrada de condomínio de lotes. Isso está previsto agora pela Lei 13.465, que é a lei da REURB. Antigamente você tinha somente o loteamento, que é a 6766, ou você tinha o loteamento, o parcelamento em regime de condomínio. Então você pegava uma gleba e projetava lá 30, 40, 50 casas, por exemplo, todas do mesmo tamanho, da mesma totalidade de áreas, para que cada um dos adquirentes tivesse a mesma fração ideal de edificação. Dentro dessa área, você teria áreas em comum, tem que ser deixado uma área institucional, assim como exige na 6766, também exige na lei de condomínio, e área verde. As proporções estabelecidas pela 6766 são 5% de área institucional, que vem para o município, para creches, escolas, postos de saúde, 20% do total da área para a área verde. Esse 20% deve ser respeitado, porém, ele pode, às vezes, acontecer mais do que essa proporcionalidade se existir córregos ou nascentes nessa área que você está fazendo o parcelamento. Por quê? Porque existem as legislações ambientais que exigem um raio de 50 metros em torno de uma nascente, e a APP, Área de Preservação Permanente, no traçado dos córregos. Então, quando você tem uma área que tem um córrego, você tem que respeitar da margem desse córrego 30 metros, e essas áreas vão entrar dentro do quadro de áreas do parcelamento como áreas verdes. Às vezes acontece, então, que você tem um loteamento onde supera-se 20% de área verde. As duas condições, elas são estabelecidas tanto no loteamento 6766 quanto na lei de condomínio, porque para aprovar o condomínio você tem que entrar com o todo. O condomínio, como eu falei, você vai construir várias unidades, todas de forma idêntica, e isso entra pela lei 4.591. No entanto, depois que foi aprovada a lei 13.465, que é a lei do REURB, foi possível, e está sendo possível no momento, você fazer condomínio de lote independente de existir a construção em si. E isso tem que pegar, às vezes tem município que não tem esse entendimento, não consegue perceber como é que isso atinge, como é que isso funciona, e às vezes nega ao interessado, a você profissional ou ao seu cliente, nega o pedido de parcelamento no regime de condomínio. E aí talvez você vai precisar da figura de um advogado para te ajudar nesse pedido, nessa solicitação ao município. Existe o loteamento de acesso controlado. Esse é o tal do loteamento fechado. Muitas vezes você encontra por aí uma fachada bonita, uma fechada de muro, com portarias, um portão bonitão, uma coisa bem modelada, e com uma denominação com o início da palavra condomínio fulano de tal. O condomínio ele é lei própria. A característica dele é como eu falei, tudo que está lá dentro é aprovado de uma vez só e aquilo que está lá dentro não é público. Mas, às vezes, a pessoa pede ao município o fechamento de um bairro. Por que o fechamento de um bairro? Ah, porque está afastado da cidade, por questões de segurança,
por questões de que as ruas que existem lá dentro não vão afetar o sistema viário existente, não vai prejudicar ninguém no direito de ir e vir, e aí os proprietários adquirentes dos lotes nesse loteamento pedem o fechamento ao município. Isso é possível? É possível. É possível através de associação, você tem que registrar uma associação de moradores desse bairro, porque esse bairro foi aprovado no princípio aberto, que é a Lei 6766, onde as ruas, as áreas verdes e as institucionais fazem parte do cadastro municipal como área pública, e só é privado os lotes. Na Lei 6766, somente os lotes são do direito privado, de cada um. No condomínio, não. O condomínio inteiro ele é privado, com exceção da área institucional, que na maioria das vezes ela é destrinchada do restante para que fique do lado de fora. Às vezes, quando a pessoa entra com um profissional, entra com uma diretriz solicitando um condomínio ao município, o município fala para o proprietário ou para o profissional, olha, vamos fazer o seguinte, a gente autoriza o condomínio, mas se deixar a área institucional do lado de fora. Por quê? O poder público sabe que ele não pode entrar numa propriedade particular, num condomínio. Então, o lixo tem que ser deixado na porta, a entrada de água, existe um padrão próprio na porta, saída de esgoto, energia elétrica, tudo isso ela é condominial, dividida entre todos os proprietários do condomínio. Entenda isso mais fácil pensando num prédio de apartamentos. Prédio de apartamentos só tem uma portaria, lá é distribuída a energia elétrica que vai para todos os apartamentos, embora você tenha a energia distribuída de forma individual para cada unidade, mas a entrada é ali, na portaria, num ponto de acesso da via pública. Ninguém precisa entrar na propriedade para poder fazer as medições. A mesma coisa acontece com água, a mesma coisa acontece com ligações de gás encanado, o lixo é deixado num ponto estratégico. Então, quando você tem um condomínio de apartamentos, se torna mais fácil o entendimento do que significa o condomínio. Só que também existe condomínio de residências. Pela 13465, agora é possível o condomínio de lotes, mas mesmo assim ele é condomínio. O que tem lá dentro é tudo particular. O município não pode entrar nesse local. O loteamento fechado é um loteamento aprovado pela Lei Federal 6766 e ele é aberto. Só que, como eu falei, cria-se uma associação dos moradores, esses moradores registram em cartório essa associação e solicitam ao município, ao poder público, ao chefe do executivo, a possibilidade de fechamento. Então, o chefe do executivo manda isso para a Câmara, essa solicitação à Câmara Municipal, e através de lei pode ser aprovado o fechamento de um loteamento que era público para se tornar privativo daqueles que moram naquele local em virtude de uma associação. Essa associação ela tem que estabelecer os critérios de como vão acontecer as coisas lá dentro. Ela nunca vai poder, por exemplo, selar totalmente a entrada de um cidadão, do direito de ir e vir, mas deverão haver características estabelecidas em estatuto próprio de como funcionará o acesso. Por exemplo, vamos pensar que fechou um loteamento, mas a área que foi destinada ao Serviço Municipal de Distribuição de Água ficou lá no alto, dentro do condomínio, numa parte alta, e aí o serviço de água do município tem que entrar para fazer a manutenção do reservatório de água, ou de uma bomba, ou de um encanamento, alguma coisa nesse sentido. Tem que dar acesso, isso tem que estar estabelecido em estatuto do fechamento do loteamento, para se tratar de loteamento fechado. Bom, vamos lá. Vamos à questão dos loteamentos para a gente entrar, então, em regularização. Loteamento clandestino e loteamento irregular. A gente até agora explicou e esclareceu como funciona a questão dos loteamentos, quais são os tipos que existem. O loteamento aberto, o loteamento que é aberto, mas pode ser fechado, e o condomínio. Aí, qual a diferenciação, então, agora de loteamento clandestino e irregular? O clandestino é aquele que o poder público não tem nenhum conhecimento da sua existência. Alguém foi lá, dividiu a terra, fez o que a gente fala, picou em lotinho, fez um monte de quadras, né, distribuiu um monte de quadras, criou os lotes, vendeu, ruas muitas vezes fora dos padrões estabelecidos pela legislação municipal,
não solicitou nada ao município, muitas vezes não teve acompanhamento de nenhum profissional e fizeram por conta. O proprietário, um corretor ou um empreendedor da área imobiliária, o cara vendeu todos os lotezinhos e caiu no mundo, desapareceu. Esse é o clandestino, não tem documento nenhum no município. Se alguém que comprou alguma coisa e comprou com um contrato chamado contrato de gaveta, ele vai chegar na prefeitura e perguntar para ele qual é a situação do lote dele, a prefeitura vai falar, mas que lote? Porque isso não existe. Já o loteamento irregular é aquele que um dia já foi aprovado, como eu coloquei lá atrás. Existe uma data para execução da infraestrutura. Então, loteamento aprovado pela prefeitura, mas que não concluiu a infraestrutura. Quando geralmente você aprova um loteamento, a média dos municípios, dependendo do tamanho do imóvel, é proporcionar, através do alvará de obras, um prazo de até 2 anos para a execução das infraestruturas, ou seja, 2 anos para que o loteador, o proprietário profissional que foi contratado, que aprovou esse projeto, execute as aberturas de rua, a instalação da rede de água, a instalação da rede de esgoto, a instalação das galerias, depois fazer o asfalto, as guias e sarjetas, instalar a rede elétrica, fazer as devidas ligações com as redes já existentes no entorno, quando você tem um bairro novo que você está formando através desse loteamento que você aprovou, adjacente ao perímetro urbano, a uma área já existente, então você tem que fazer essas ligações. Só depois que tudo isso está ligado e funcionando, é que esse bairro pode ser entregue para aprovação. Não é que entregue, na realidade seria assim. Concluiu-se a infraestrutura, o loteador ou o profissional que está acompanhando a execução da infra, a execução da aprovação, comunica ao município o recebimento, solicita do município o recebimento, um termo de recebimento para que o município diga que ele recebeu a infraestrutura, que a água foi ligada, que o esgoto foi ligado, que a energia elétrica foi ligada e que é possível, a partir daquele momento, aprovar projeto de construção de cada um dos lotes, para que as pessoas possam construir as suas edificações sobre os imóveis, sobre os lotes que elas compraram nesse loteamento. O que acontece no irregular? Às vezes, o cara morreu, o empreendedor desapareceu, vendeu o lote, caiu no mundo, sumiu, desapareceu e não fez a infra. Vender ele pode, porque a partir do momento que ele aprovou no município, ele tem 180 dias para registrar cartório, e a partir do momento que está registrado o cartório, legalmente o lote existe, vai ter uma matrícula própria de cada um dos lotes que foram criados. E aí o que vai acontecer? Nessa condição, ele não fez a infra, o lote ele já é do proprietário de quem comprou, e não tem o recebimento do município. Para efeito de documentação, ele não conseguiu aprovar, porque não tinha autorização do município para fazer a aprovação da construção que ele fez no imóvel. Esse é um loteamento irregular. E aí, a única condição, quando, por exemplo, vamos pensar que o empreendedor faliu, no meio da execução da infraestrutura ele quebrou, ele não conseguiu executar. Existem várias saídas para poder regularizar uma situação dessa. Procurar o proprietário da área. O proprietário da área já morreu. Os herdeiros não querem nem saber. Os herdeiros falaram que o proprietário repassou para o empreendedor faliu. Então, você pode tentar, com os próprios adquirentes, porque é interesse deles, acabar a conclusão da infraestrutura necessária para poder regularizar. Mas só para vocês poderem entender que o clandestino é aquele que nunca passou por nada, por nenhum órgão público, e o irregular é aquele que passou pelo município, aprovou, passou pelo Estado, passou por todos os procedimentos que eu já expliquei como que funciona, mas que na etapa de execução ele não conseguiu concluir. Regularização fundiária. Então vamos lá, assunto nosso. A regularização fundiária, ela existe de 2 formas. Existe a legitimação. O que é a legitimação? É quando a pessoa está no local, mora no local, ocupa o local. Ela detém a posse desse local. Então, essa é a legitimação. A solicitação de uma legitimação de posse, ela tem a natureza jurídica do uso capião.
Então, a pessoa já está no local. Não pode ser feita legitimação para terceiro. Então, a pessoa comprou naquela condição que eu falei. Achava, alguém passou para ela que aquilo tinha sido aprovado, bonitinho, dentro dos procedimentos corretos de aprovação municipal, estadual, cartório, mas depois ela descobriu que ela tinha um contratinho de gaveta, ela não tinha nem matrícula de imóvel. Então, e ela construiu. Qual é a condição que ela tem? Ela tem uma condição de uso capião, porque é dela. Não pode ser feito para terceiro. Já a regularização fundiária é um conjunto de medidas, aí é diferente. Inclui a legitimação? Inclui, mas a legitimação é uma condição bem particular. Ela não pode... A regularização você faz do todo, a legitimação você faz individualmente. Então, a regularização é um conjunto de medidas urbanísticas, ambientais, sociais, que visa a regularização dos assentamentos irregulares, a titulação dos seus ocupantes, aquilo que eu falei com relação ao contrato de matrícula, contrato de gaveta, ele não tem valor como uma matrícula. Ele é um contratinho que até pouco tempo atrás não era reconhecido nem pela justiça. De modo a garantir o direito social da moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, instrumento de promoção da cidadania, devendo ser articulado com outras políticas públicas. Por quê? Porque você não pode tentar regularizar uma coisa, por exemplo, às margens de um córrego. Aí você não vai conseguir. Ah, mas o cara já tem a posse, ele dá na legitimação fundiária. Não, não dá. Não dá, porque ali é uma área de risco, ali é uma situação onde ele não pode, morar ali. É risco iminente de a própria vida dele. Não tem como você regularizar uma coisa que as leis ambientais não permitem. Aí eu vou mais longe. Vamos pensar nos acontecimentos tristes que aconteceram em São Sebastião. Por quê? Porque são encostas. São situações que nunca poderiam ter sido construídas ali daquela forma. Aí eu vou mais longe nas questões das enchentes que a gente constantemente vê em São Paulo, às margens dos córregos. São situações de ocupações, são assentamentos, são invasões, mas em locais que não tem como você regularizar aquilo. Você não pode regularizar alguém que está morando em cima de um córrego. Você tem que remover essas pessoas. Esse é o caminho correto. Não dá para regularizar a situação que você vai acabar comprometendo a saúde e a vida das pessoas. Bom, então vamos lá. O que é o REURB? O REURB é um conjunto de medidas urbanísticas, ambientais, sociais, que visam a regularização desses núcleos urbanos. Não foi inventado agora, ele existe faz tempo, apenas ganhou uma nova nomenclatura após a medida provisória 759 de 2016. Eu gostaria de lembrar que essa medida provisória, ela sofreu muitos ataques, muitas intervenções e muitas tentativas de que ela não fosse para frente. A própria OAB questionou bastante a forma com que ela veio, porque a medida provisória ela veio inicialmente a pedido, se vocês pegarem na legislação, como o nome da 13465, ela iniciou-se por causa de assentamentos de pessoas, de famílias, nas margens do Rio Amazonas. Começou lá. É de lá que veio o princípio da REURB. Depois, quando isso começou a ser discutido na Câmara dos Deputados, cada deputado de cada estado pensou assim, opa, peraí, mas se dá para fazer isso lá para regularizar as pessoas que têm as suas palafitas lá, que é para titularizar, para dar posse para essas pessoas, porque as pessoas gastaram ali dinheiro de uma vida para poder construir aquilo. Então, dá para a gente também acertar a situação de muitas favelas e outras situações de assentamento e de invasões. E aí essa medida foi sofrendo alteração, por isso que ela só conseguiu ser aprovada, ou seja, convertida em lei, no mês de julho do ano seguinte, em 11 de julho de 2017. E aí ela marca uma divisa do que existia antes dela e o que é a partir dela, inclusive dentro da própria Constituição. Ela mexe no Código Civil. Então, a gente fala que o novo marco legal traz inovações com o conceito de informalidade, tratado com núcleo urbano informal, a legitimação fundiária, a desburocratização
dos procedimentos de aprovação e registro, além da criação do direito de laje. Esse do direito de laje é interessante a gente colocar. O que é o direito de laje? Vocês devem conhecer as favelas que a gente constantemente vê na TV, com relação, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que são morros às margens da parte baixa da cidade, então, que as pessoas foram fazendo a sua casinha, vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Qual o acesso que essas casas têm? Muitas vezes são só escadarias. Ela não tem uma rua de frente para a casinha onde a pessoa mora. E, de repente, a pessoa mora ali, e aí veio um parente, um filho casou, alguma coisa desse tipo, aí pegou a laje e subiu mais 4 paredes e colocou outra laje lá para que uma outra família vá residir naquele local. Seja por especulação imobiliária, para ter um aluguelzinho, seja por necessidade da própria família. A REURB permite titularizar essa laje, esse cômodozinho que foi criado em cima de um outro cômodo de frente para uma escadaria. Por quê? Porque tudo aquilo que você vai regularizar, obrigatoriamente tem que ter frente para o sistema viário público. E a escadaria é considerada um sistema viário público, ela é um acesso a todo mundo que mora no morro. Então, a REURB veio trazer a possibilidade de dar título a quem tem uma casinha, que é em cima de uma laje, que é de uma casinha de uma outra pessoa, no mesmo local, no mesmo terreninho, no mesmo pedaço de terra ali naquele canto de montanha onde a pessoa construiu alguma coisa. Existem 2 formas de REURB. A REURB, ela, como eu falei, é um marco que alterou muita situação. A REURB social é aquela que está acontecendo, por exemplo, vamos pensar, bairros inteiros de baixa renda a gente classifica até uma renda de 5 salários mínimos, bairros inteiros de assentamentos ou de invasões, e que, da forma com que a REURB foi criada, passa a obrigatoriedade e a responsabilidade ao município de regularizar, seja invasão, seja assentamento, seja o que for. Se for considerado de baixa renda, se for classificado como baixa renda, essa regularização do REURB-S tem que ser feita pelo poder público, na conta do poder público. Dinheiro nosso, dinheiro público. E quando você tem uma regularização específica, de direito específico, aí é aquilo que sai do social, sai do baixa renda. Vamos pensar, por exemplo, o que a gente tem muito aqui na nossa região de Mogi Guaçu, loteamento de zona rural, chácaras clandestinas. Mogi Guaçu tem 870 km², mais ou menos, de área rural, de perímetro do município, porém, a área rural é grande. E aí, muitos proprietários de sítios, fazendas, que tiveram prejuízo com as suas colheitas por algum motivo, por vários motivos, seja lá qual for, esses especuladores imobiliários fizeram a cabeça dessas pessoas, não, vamos picar que eu falo é dividir, vamos picar isso em chacrinha, fazer uma grana que você ganha muito mais dinheiro do que ficar plantando. E aí induzir os coitados dos proprietários a dividirem seus sítios e suas fazendas em lotes de 1.000 metros, porque aqui em Mogi Guaçu, por exemplo, eu não sei no caso de Caraguá se tem, mas aqui nós temos uma legislação que chama-se loteamento de chácaras de recreio, está estabelecido pelo plano diretor, onde o menor lote terá que ter obrigatoriamente 1.000 metros ou mais, mas ele tem a classificação de loteamento, as mesmas larguras de rua de um loteamento urbano, a mesma condição de fornecimento de água que tem o loteamento urbano, o esgotamento sanitário, então vai ter que fazer uma administração de tratamento de esgoto, vai ter que levar energia elétrica, seja pela cooperativa rural de energia, ou seja pela concessionária urbana, mas tem que levar energia, tem que retirar o lixo de lá. Quer dizer, a característica é de loteamento, a diferenciação é o tamanho do lote. Mas a gente tem aqui, infelizmente, porque como o município é grande, é difícil de você fiscalizar tudo isso, vários loteamentos de chácara clandestina.
Um lote de chácara clandestina, ou uma chacrinha de 1.000 metros, não pode nunca ser classificada como interesse social. Ah, mas custou baratinho. Não, mas não tem jeito, não dá para classificar isso. E outra coisa, se o cara fizer uma piscininha, um tanquezinho lá, alguma coisa, completamente descaracterizado social. Então, esse REURB, ele chama REURB específico. Quem vai usufruir do benefício desse REURB para poder regularizar? É o empreendedor, é o dono, depois mais para frente a gente vai falar. O dono do imóvel, é o corretor, ou pode ser a própria associação dos moradores, se esses outros que eu falei já não existirem mais, ou caíram no mundo, desapareceram e deixaram a dor de cabeça para quem comprou. Bom, ainda sobre REURB, a lei é clara no que de quem pode estabelecer, de quem pode requerer, como eu acabei de colocar. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, diretamente ou por meio de entidades de administração pública interna. Então, por exemplo, associações podem pedir regularização, a própria prefeitura pode pedir uma regularização, ela solicita recurso, por exemplo, do governo federal para fazer uma REURB de um bairro de assentamento ou de um bairro de invasão. Precisa melhorar a condição de saúde e de salubridade das pessoas que moram naquele local. Os beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, que eu acabei de falar, associação de moradores, fundações, organizações sociais, organizações de sociedade civil de interesse público, ou outras associações civis que têm a finalidade de atividades nas áreas de desenvolvimento urbano e regularização fundiária. Os proprietários, como eu também coloquei, proprietário de imóvel de terreno, loteador ou incorporador. Todos eles têm esse direito. A Defensoria Pública, eu não sei no caso de Caraguá se tem defensoria, se não tiver, aí vai direto ao Ministério Público. Tá? Quem tem direito e por qual caminho você tem que solicitar o seu benefício para poder regularizar. Usar do benefício da lei para se regularizar. A REURB ainda estabelece procedimento administrativo para execução, através de uma ordem lógica, junto ao poder público, que deverá obter uma certidão de regularização emitida pela prefeitura. Aí que é o problema. Muitas prefeituras não têm nem ideia, isso eu falo para vocês porque eu já ministrei palestras em municípios onde pessoas da prefeitura estiveram participando para poder entender um pouco, tá? Então, o que acontece? Tem que ter uma certidão do município dizendo que é possível regularizar aquilo. Por que uma certidão? Porque se for uma área de APP, por exemplo, não vai poder regularizar. E aí o município tem que, se for uma baixa renda, o município vai ter que proporcionar alguma coisa, de alguma forma, com algum recurso que ela tenha a nível federal. Vou dar o exemplo, de novo, de São Sebastião. O que o governo do estado fez com as pessoas que perderam seus imóveis nos morros? Transferiu eles de local. O governo não vai fazer outra casa no mesmo lugar que não é possível construir, porque acabou acontecendo o que aconteceu. Então, isso é impossível, isso é impraticável. Por isso, não é a certidão que o município vai emitir é de que naquele local é possível regularizar. Ah, mas aí você fala assim, não, mas aí o município vai emitir certidão negativa em todos os locais. Não. Se for, nós como profissionais temos que avaliar também a legislação, as condições físicas do local, e se houver possibilidade, sim, de regularização, a gente vai de encontro ou contra o município. E aí, se o município negar, você pega a negativa do município, pega o advogado, como eu falei no início da nossa conversa, e leva para o juiz. Ó, seu juiz, o município deu uma negativa, mas eu tenho um laudo aqui do profissional que é possível fazer. E a lei fala que o caminho é esse. E aí você consegue, sim, uma autorização judicial para dar sequência numa regularização. A REURB orienta o registro, junto ao cartório de registro de imóveis, em conformidade à lei. Trata-se de um procedimento que envolve conhecimento multidisciplinar, acabei de falar. Sendo necessário que o interessado busque diversos profissionais das áreas técnicas, dentre os quais um advogado especializado em direito imobiliário, administrativo e ambiental. Tá? Às vezes se encontra o mesmo profissional que tem a ciência dessas três áreas jurídicas. Às vezes você vai precisar do apoio de mais de um colega nesse sentido aí, de
para poder se defender ou contra-atacar uma resposta negativa do município. Mas que o município, na maioria das vezes, vai negar, ele vai negar, porque os chefes dos executivos, os prefeitos, eles têm muito medo da responsabilidade civil contra eles, no caso de regularizar alguma coisa que possa causar dano à vida humana. Concluindo, eu espero, é um assunto muito amplo, eu gosto desse assunto, ele abre muito espaço, eu sempre falo nas palestras que, nas presenciais, a gente costuma atravessar aí 2, 3 horas. A última palestra que eu fiz presencial começou às 7, eu saí de lá às 15 para meia-noite. Porque no município haviam várias situações pontuais de cada um dos profissionais que compareceu, que foi numa associação que a gente fez a palestra, e que eles queriam, e no meu caso, e nesse caso, e aí a coisa vai abrindo um leque muito grande, então é muito amplo o assunto. Eu estou à disposição, o Centro Capacita está à disposição daquilo que precisar, e o que eu gosto de lembrar sempre a respeito dessa questão é assim, que a responsabilidade, lembrar que a nossa responsabilidade como profissional, em todas as áreas de engenharia, estão diretamente ligadas e vinculadas à legislação, a fim de que possamos garantir direitos e proporcionar qualidade de vida. Então, isso é o principal, gente, tirar a pessoa de um lugar de risco, possibilitar dar o título para essa pessoa. A pessoa muitas vezes trabalhou uma vida inteira para conseguir alguma coisa, foi ludibriada por alguém, por algum espertinho, por algum picareta que vendeu uma coisa que não existia documentalmente, ou seja, não tinha matrícula, não era uma área legalmente estabelecida. E aí a pessoa foi lá e pegou os seus recursos de uma vida inteira, construiu sua casinha, construiu o sonho da sua vida, e quando foi tentar documentar ou repassar isso para filho como herança, ou documentar até mesmo para ter uma prova de que aquilo era da pessoa, acabou descobrindo que aquilo não existia. Aquela área nunca foi criada como lote e aquilo era clandestino. Então, a REURB veio auxiliar e dar o direito a essas pessoas de titularizar o imóvel em seu favor. Eu coloco aqui a bibliografia, 6766, para quem quiser se aprofundar na questão de loteamento. Ainda tem a 4591 de 64, que é a lei de condomínio, mas quando você entra na de baixo, que é a 13465, que é a lei da REURB, ela abre um leque muito grande. Se você entrar na 6766, que é uma lei válida, você vai ter, entrando hoje, nesse momento, nesse link, você vai ter o texto compilado, quer dizer, todas as alterações que a REURB fez, que a 13465 fez, em cima da 6766, já estão na 6766. Se entrar na 4591 de 64, que é a lei de condomínio, também vai encontrar a mesma situação, o texto compilado. As alterações que o REURB fez em cima da lei de condomínio também estão lá já citadas e descritas até em outra cor no texto para você entender. Mas, basicamente, são essas duas que tem que ter ciência. A de regularização, que é a REURB, e a de como fazer um parcelamento, que é a 6766. E eu volto a lembrar, a questão da REURB que eu estava falando. Ela alterou ou revogou mais de 26 ordenamentos jurídicos das áreas do direito público e administrativo, entre leis, decretos e medidas provisórias, do Código Civil. Aí, eu deixo aí para perguntas. Bruna, tem alguma pergunta especificamente? Deixa eu ver. Não, Não? Tranquilo? tranquilo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Bruna, o Centro Capacita, a Karina, secretária lá da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Caraguatatuba, Engenheiros Agrônomos e Arquitetos de Caraguatatuba, ao CREA, ao CONFEA, e agradecer por mais essa palestra. Certinho, Hugo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Bruna. Obrigada, Renato, Marinho, pela participação aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, ainda pode enviar no chat, tá bom? Joia.
Tchau, Bruna. Tchau, Yubi. Obrigada. Obrigado.